Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a Sexta-feira 13. É uma data muito mística, uma data misteriosa, e ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa e por isso eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas, para mostrar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então vamos lá, eu vou ler aqui a pergunta e depois eu vou responder essa pessoa e eu espero que essa dúvida seja respondida também para você, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho, porque todos os dias o YouTube vai enviar uma notificação no seu celular dos vídeos que eu colocar, tá bom? E caso você não receba essa notificação, é só você entrar no YouTube e pesquisar por Pastor Antônio Júnior, e aí você vai ver os vídeos mais recentes, tá bom? Então eu vou ler a pergunta que a pessoa me enviou. Ela começou assim, ó: Pastor, eu sirvo a Deus, mas eu confesso que ainda tenho medo da Sexta-feira 13. Sempre que essa data chega, eu me lembro dos filmes de terror que eu assisti e das histórias de morte que os meus amigos e parentes contavam. Além disso, eu ainda tenho dúvidas se esse dia realmente traz azar. E será que o cristão deve ter medo então da Sexta-feira 13? Ou isso é só uma superstição, algo que não nos atinge? Olha, eu sei que para muita gente parece que essa pergunta é uma pergunta boba, uma pergunta irrelevante, mas eu sei que muita gente, inclusive pessoas de Deus, elas ficam com medo na Sexta-feira 13 e elas evitam fazer coisas normais do dia a dia, como sair de casa, trabalhar, ir ao supermercado, fazer exercício físico, tantas coisas, né? Algumas pessoas, inclusive, não viajam de avião nessa data, nem pegam o carro na estrada. Então, olha isso, irmãos, quanta gente fica paralisada por causa dessa data. Então, antes de responder essa pergunta, eu quero falar um pouco sobre essa data. Eu pesquisei no Google e a verdade é que ninguém sabe ao certo de onde surgiu essa lenda de que a sexta-feira, no dia 13, é uma data maligna, uma data que traz azar, que traz maldição. O que nós sabemos é que existem várias superstições sobre esse dia, não é verdade? Uma delas é que o número 13 e o dia sexta-feira, a combinação desses dois está relacionada ao azar. E por isso tem tanta força assim, essa questão de medo, de pavor, de superstição, né? E além dessa combinação, tem a questão da numerologia, né? Que considera o número 12 um número que é completo. Por exemplo, tem os 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 horas do relógio, 12 tribos de Israel, tem os 12 apóstolos de Jesus. Então, o número 13 é considerado irregular, é um número incompleto. E por causa disso, tem muitas superstições que dão azar, né, entre aspas. Por exemplo, como passar debaixo das escadas, não quebrar espelhos, quando uma pessoa vê um gato atravessando o seu caminho, e tantas coisas mais, né? Que são apenas crenças que levam as pessoas a cumprirem falsas obrigações e terem medo de coisas insignificantes. Mas a verdade é que muita gente, principalmente da música, da literatura, do cinema, eles tiram muito proveito desse medo irracional da Sexta-feira 13 para ganhar dinheiro, não é verdade? Tem até um filme de terror que chama Sexta-feira 13 e cada vez que essa data chega, novos livros, músicas, filmes que tratam sobre esse misticismo ou outra coisa relacionada ao mal são lançados no mercado. Quem não se lembra, por exemplo, dos filmes A Hora do Pesadelo, em que o Fred Krueger assombrava todo mundo? Eu confesso para vocês que eu morria de medo desse filme quando eu era adolescente. Nossa, eu morria de medo, eu tinha pesadelo. Quando eu ia dormir, sabe, eu não podia dormir com a porta aberta, porque eu tinha medo dele entrar ali pela porta. Olha como que o inimigo trabalha, né, na nossa mente, colocando medo, pavor de coisas que não existem. Ontem mesmo uma garotinha comentou no meu canal do YouTube que ela tinha muito medo de morrer, medo de alguém puxar o pé dela na cama, sabe essas coisas? E ela disse que graças a Deus, graças às orações que eu tenho feito, graças às mensagens, ela foi liberta. Então a gente vê que muito disso é uma questão espiritual, sim. E eu me lembro que eu morria de medo mesmo, eu tinha muito medo, mas eu não sei porquê, eu continuava assistindo aquilo. E hoje eu vejo o quanto o diabo trabalha forte para manter as pessoas debaixo de uma opressão gerada pelo medo e pelo pavor, não é verdade?
Então agora sim eu vou responder essa pergunta e vamos lá, né? O medo da sexta-feira 13, ele é baseado no quê? Ele é baseado na superstição. Por isso você não pode deixar que a superstição ocupe a sua mente e o seu coração. Por quê? Porque não tem nada na Bíblia que fale que alguma data específica é uma data de maldição, é uma data que vai prejudicar alguém, que vai trazer um prejuízo, que pode acontecer uma tragédia. Não tem nada disso, irmãos. É importante, lógico, que você saiba que tudo está no controle de Deus. Deus é soberano. Deus, ele governa completamente o universo, a sua vida, este mundo. Então, você tem que entender isso. Nada pode frustrar os planos do Senhor e a vontade dele para a sua vida, tá bom? E eu quero ler para você uma passagem que está em Isaías 46. Olha o que o Senhor disse e ele está dizendo para você hoje. Olha o que está escrito. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Amém, irmãos? Então aqui o Senhor está dizendo, eu estou no controle de tudo. Eu digo uma coisa e aquilo acontece. Eu planejo e isso eu concretizo. Eu cumpro porque eu sou fiel. Então, irmãos, nós devemos entender uma coisa também. O diabo, Satanás, ele se aproveita dessas brechas vindas de superstições, de lendas, de histórias de terror, para colocar medo nas pessoas e incentivarem elas a mexerem com o ocultismo, esoterismo, invocar demônios, fazer rituais. Talvez você não acredite muito nisso, mas isso acontece. O diabo usa pessoas para trabalhar para ele. E quando eu não era convertido, quando Jesus ainda não estava na minha vida, eu gostava muito de esoterismo, dessa questão de feitiçaria, de invocar coisas ocultas, coisas espirituais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E não é à toa que a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, eu quero ler para você o versículo 8. Olha o que está escrito, irmãos. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, meu irmão, não permita mais que a sua fé seja abalada por essa lenda de sexta-feira 13 ou por qualquer outra coisa. Porque antes de conhecer a Jesus, você estava escravo do inimigo, você era escravizado por tanta coisa e por isso você vivia com medo. Mas agora você é filho de Deus. Se você entregou sua vida para Jesus, o próprio Cristo disse que Ele é a luz do mundo e que quem anda com Ele jamais andará em trevas. Amém? Então não se submeta a isso, não acredite que essa data traz azar, porque isso tudo é superstição. E nós não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo supersticiosos, viu? Tem muito cristão aí que consulta horóscopo, consulta o zodíaco, acredita em tanta coisa. Meu irmão, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odeia um e ama o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Então, ou você é de Deus, ou você é do mundo. Tome cuidado com isso, tá bom? Então vamos resumir aqui toda essa nossa conversa, essa explicação que eu estou dando. A questão é o seguinte, você acredita no poder da libertação de Deus ou não? Você vive com medo ou você vive pela fé no Filho de Deus? Você é escravo das superstições, das mentiras? Ou você é uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus e tem certeza que nada disso pode te condenar? Saiba de uma coisa, meu irmão, se você tem dificuldade para abandonar esses medos supersticiosos, você precisa buscar a Deus urgentemente. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Pare de dar lugar ao diabo, pare de dar lugar ao pecado, porque se você fizer isso, o Espírito Santo então vai fazer com que esse sentimento ruim vá embora e você vai estar sempre alegre, independente do dia ou das circunstâncias. Amém? Então caminhe firme com Jesus todos os dias e eu tenho certeza, a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estará sempre com você. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu espero que você tenha gostado dessa resposta e eu peço que você compartilhe. Tem muita gente com medo disso, muita gente vivendo escravizada e não é isso que o Senhor deseja e espera de você, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.